O tratamento de sementes é uma etapa essencial para garantir uma lavoura saudável, promovendo uma germinação uniforme, um bom desenvolvimento inicial das plantas e proteção contra pragas e doenças. No entanto, para que seja eficaz, é fundamental que o produtor rural escolha os produtos corretos, aplique de maneira adequada, armazene as sementes corretamente e faça o descarte seguro das embalagens. Para explicar sobre o assunto, eu recebo a bióloga Júlia Siqueira. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Júlia Siqueira nasceu em Guatapará, interior de São Paulo. Bióloga formada pela Universidade de Araraquara, carrega consigo a serenidade de quem enxerga a vida com paciência e positividade. Seu olhar atento e curioso já a levou por diferentes caminhos. Primeiro como fotógrafa profissional por 6 anos, capturando histórias e momentos. Hoje, seu foco está no setor agrícola, onde dedica o seu talento à criação de insetos em laboratório, estudando as principais espécies e desenvolvendo métodos eficazes para proteger as culturas. Movida pela curiosidade e criatividade, Júlia acredita que a busca pelo conhecimento não tem limites. Sua resiliência diante dos desafios a tornou uma verdadeira protagonista do agro, sempre enxergando oportunidades onde muitos veem barreiras. Oi, Júlia, bem-vinda ao programa. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço. Júlia, vamos começar a falar um pouquinho, desses critérios para escolher o tratamento que é dado na semente. Essa escolha é feita em cima de culturas diferentes, de sementes diferentes. Como é feita essa decisão da escolha de como vai ser tratada cada semente? Bom, a escolha do tratamento de sementes ideal engloba diversos fatores, pois cada cultura demanda necessidades específicas. Mas, acima de tudo, é importante ter um conhecimento prévio sobre as principais pragas e doenças direcionadas àquela cultura. Seja um inseto, um fungo, uma bactéria, um nematóide. E isso a gente consegue definir considerando o histórico da área e da região. Então, com um monitoramento constante, a gente consegue definir quando vai ser o melhor momento, o comportamento dessa espécie. E, além disso, os fatores como o clima também deve ser considerado, a ocorrência de chuvas, a seca, a temperatura, pois são fatores que podem potencializar ou degradar esse produto. Mas, acima de tudo, é importante sempre utilizar produtos recomendados, produtos que têm autorização, pois ali a gente vai conseguir ter a bula com as informações presentes, e utilizar a dose correta que lá está indicando. Então, a gente vai estar unindo o alvo com a cultura. E a bula, ela vai ter essas informações da dose e a gente usa, conforme indicado, pois a gente jamais pode utilizar subdosagens para não induzir problemas com fitotoxicidade e baixas dosagens também para não selecionar indivíduos resistentes. E quais são essas vantagens da gente ter diferentes, ingredientes aí nessas sementes tratadas durante esse processo, principalmente no armazenamento, Isso, Então, o armazenamento correto, ele é fundamental para garantir os processos citados anteriormente. Então, ele deve ser feito no local bem armazenado, Então, ele tem que ser fresco, mas que tenha uma temperatura entre 10 a 25 graus, uma umidade relativa abaixo de 60%. E, além disso, verificar o prazo de validade desses itens. E, em relação aos ativos, é muito importante a gente utilizar ferramentas combinadas. Então, é um dos pilares do manejo integrado de pragas, A gente tem ali diferentes combinações, então utilizar produtos químicos com biológicos, pois isso vai oferecer uma proteção mais ampla. Então, quando a gente, por exemplo, está utilizando um produto químico, ele vai ter ali um controle muito rápido, muito eficaz, e o biológico vem acompanhando isso, Então, essa rotação ela é muito importante para a sustentabilidade, pois ao mesmo tempo que diminui a utilização excessiva de um único ativo nessa lavoura, também vai estar reduzindo as chances de selecionar indivíduos resistentes. Uhum. Os biológicos, eles vêm para ajudar nesse processo. Exato. Junto com o químico, Isso. porque ele consegue também tratar a natureza. Exato. Enquanto a praga também está sendo disseminada, é isso? Isso mesmo. Seria essa utilização conjunta e cada vez Exato. mais o que você vê é essa utilização conjunta, ou ainda falta um pouco mais de adoção da utilização dos biológicos por parte dos produtores? Bom, pensando nas
tecnologias futuras, né? A gente vê o futuro caminhando muito alinhado com a sustentabilidade, né? Nós vemos as gerações atuais cada vez mais engajadas em buscar soluções de menos impacto ambiental. E para isso, né, é necessário que a agricultura já tenha se encaminhado muito bem nesse sentido, mas ainda é possível trazer o olhar do produtor, né, do pequeno, do médio e do grande, para esse olhar de caminho com o uso mais racional desses produtos, né? Então, pensando em formulações, a gente pode ter a nanotecnologia como uma forte alinhada, né? É uma opção que ainda tem muito a ser explorada, principalmente pensando em formulação por conta do encapsulamento, né? Então, o encapsulamento de ativos e até mesmo de nutrientes, no caso do tratamento de sementes, vem como uma opção que tende a caminhar para um sentido de uma aplicação mais direta, mais direcionada, com uma rápida absorção. Então, isso para o meio ambiente é muito positivo, pois a gente vai estar tendo ali um ativo muito direcionado e, consequentemente, vai estar sendo liberado de forma menos agressiva no meio ambiente, né? Vai estar sendo mais direcionado para a semente e até mesmo selecionando indivíduos que não são uma praga necessariamente, né? Como os inimigos naturais. Então, nesse caso, a nanotecnologia pode sim vir como uma opção de modo geral, né? Seja para químico, para biológico, para genética, para a gente utilizar essas diferentes ferramentas combinadas, né? Então, dessa forma, a gente consegue alinhar a produtividade com responsabilidade ambiental. Isso que você trouxe, você acredita que são as tendências que vão ser utilizadas no tratamento de sementes, a nanotecnologia? Isso, são tendências futuras que ainda tem muito a ser exploradas. Muito interessante. Você é muito jovem, né? Em que momento você decidiu vir para o agronegócio, né? E trabalhar com sementes, no tratamento de sementes? Bom, na verdade eu trabalhava com fotografia, eu estava num universo totalmente diferente, mas eu sempre quis cursar biologia por sempre ter esse interesse em natureza, em sustentabilidade. Então, a graduação em biologia sempre foi a primeira opção, nunca tive dúvidas sobre isso. Então, quando eu estava no terceiro ano, né, eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa de agricultura, né, que é onde eu trabalho até hoje. Então, finalizei o estágio, fui efetivada e hoje eu trabalho com a criação de insetos em laboratório, né, trabalho com pesquisa agrícola voltada para defensivos, né. Então, eu estou atuando num laboratório onde a gente tem as principais pragas, né, direcionadas as principais culturas, né, soja, milho, algodão. E aí eu consigo, né, ter insetos suscetíveis para garantir um melhor resultado nessa pesquisa, né? Então, são insetos que já são de geração de laboratório e não passaram por contaminações de campo, né? Então, isso traz um resultado mais assertivo. Você é muito jovem. Quando você olha para o agro, ele precisa muito se conectar a esse jovem e também, né, com as pessoas que não são produtores rurais, com os consumidores, de uma forma mais assertiva, né? Passando toda a tecnologia que está embarcada, né, e toda a forma sustentável que o agro está cada vez mais se colocando no mercado. Você acha que a gente está no caminho? Você acha que a gente ainda pode fazer um pouco mais? Qual a sua opinião nesse sentido? Eu acho que a gente tem se direcionado muito bem, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa juventude com essa consciência muito clara de que, na medida que a demanda alimentar aumenta, os recursos naturais tendem a diminuir. Então, isso está sendo muito compartilhado. Ainda pode, né, ser mais explorado, mas o futuro tem se caminhado muito bem para sustentabilidade, né? Então, ter, por exemplo, as opções de estar alinhando com o manejo integrado de pragas, né, principalmente no caso da agricultura, é uma opção inovadora, né? Então, isso vai trazer um melhor desempenho e tá alinhando isso com o produtor lá no dia a dia, lá no campo, lá na realidade, né? Muito legal. Bom, agora para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras, Júlia. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Eu vou escolher inovação. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E inovação é o futuro, não só pensando em tecnologia necessariamente, né? A gente pode sim usar a inovação para pegar práticas usadas anteriormente e adaptar para a nossa realidade, né? Então, no caso da agricultura, né, a gente está vivendo muitas mudanças climáticas e tudo isso vem adaptando, né, para o nosso dia a dia. E até mesmo a inovação no nosso pessoal, né? Ter isso como um valor, né? E acho que inovação é pensar diferente, é fazer diferente.
Então, acredito que isso é algo que a gente tem que ter dentro da gente, né? Como algo a ser vivido. Exatamente. Inovação não são só as novas tecnologias, né? Inovação é até a inovação de uma atitude. Exato. Obrigada, Júlia, pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre os desafios e oportunidades das mulheres no agronegócio. Como fortalecer a liderança, aprimorar a gestão e impulsionar negócios pecuários com confiança? A gente volta já já.